Olá, meu nome é Wagner Araújo, juntamente com... Deuseles Braga. Seja muito bem-vindo ao episódio do podcast Influenciadores do Brasil. Aqui a gente dá voz a quem tem coragem de se posicionar, defende valores e luta por um país livre, com fé, família e justiça. Hoje, nosso convidado é um grande amigo, o vereador de direita Fábio Lopes. Além de ser um amigo pessoal do presidente Bolsonaro e de toda a família, ele foi ex-gestor do Hospital Universitário de João Pessoa, entre 2020 e 2023. Então, vai ser uma conversa falando sobre a direita, sobre o futuro para 2026 e o que ele viveu de 2012 até os dias de hoje com a família Bolsonaro, né? Vamos falar também do cenário político atual, do que vem acontecendo no Brasil. E é isso aí, vamos lá acompanhar conosco. Fábio, muito obrigado por você estar com a gente mais esse episódio aqui do podcast dos Influenciadores do Brasil. Para quem não te conhece, você, para a gente, é um vereador puro da direita, né, que tem uma trajetória de 2012 até nos dias de hoje com o Bolsonaro. Você conviveu na intimidade dele. Então, assim, para a gente é uma grande honra, tá? E por tudo que você vem fazendo pela Paraíba. Então, seja muito bem-vindo. E a casa está aberta para você em qualquer momento que você precisar. Eu que agradeço, Deuseles, ao Wagner e ao podcast Influenciadores do Brasil. A gente, obviamente, conhecia o Bolsonaro desde lá de trás, nessa caminhada. Muito um pouquinho antes ainda estudava ali o professor Olavo e já vinha fazendo esse filtro no Brasil de empresários e políticos. E aí, fazer parte aqui desse podcast, trazer um pouquinho da nossa história e experiência. E, acima de tudo, o que eu presenciei, né? Vendo ali esse cara que é um grande estadista, muito humilde pelo Brasil todo, tudo que eu tenho aí de ensinamentos, pelo que ele me falava e o que ele dava ali de presente, né, de exemplo, isso é o que fez me enriquecer muito e chegar a vereador aqui em João Pessoa. Maravilha, Fábio. Prazer estar com você aqui nesse podcast. Muito obrigado pela participação. Para começar, Fábio, eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco da sua trajetória, né? O que te motivou a ser um influenciador, uma pessoa ativa, né, de direita aí na Paraíba? Obrigado, Wagner. Eu sempre fui uma pessoa que não fui ligado na política, assim como muitas pessoas da direita do Brasil. E achava que só em ter ali, trabalhar e ter meu dinheiro estava resolvido. Assim que eu recebi uma ação pesada do Estado, braço forte, né, na minha empresa, entendi que realmente essa narrativa que a esquerda criou, que pessoas de bem não podem participar da política, que não se pode misturar igreja com política, futebol com política, tudo você não pode misturar com política. Por quê? Porque eles querem dominar a política e nos dominar. Então foi aí que eu entrei a estudar política, passei a acompanhar vários grupos de estudo, professor Olavo, na época do Messenger ainda, e na parte, puxando um pouquinho para a Paraíba no final, a gente começou a trazer pessoas para palestrar, até que chegou o dia de trazer o presidente Bolsonaro. E aí ele veio para cá, nos primeiras cidades a ele viajar ao Brasil. E aí eu digo uma coisa, qual foi a diferença do presidente Bolsonaro e talvez você que quer ser político a fazer? Ele entendeu que tinha que tracionar, viajar ao Brasil, conhecer cada um. Na época, Caiado era muito forte, Magno Malta também no púlpito lá do Congresso, passava muito jornal nacional, mas ele, o presidente Bolsonaro, foi quem decidiu viajar ao Brasil. Aqui mesmo, na época, nós convidamos Caiado para vir palestrar, não quis vir, entendeu? Então, estar presente, estar escutando cada pessoa é muito importante e ele tem sentimento. Por isso que ele adorava fazer essas motocicletas, estar no meio do povo, conhecendo. E aí, após o nosso evento aqui, a gente passou a conviver com ele em Brasília, conhecer, e gostou muito da gente sentir segurança. Até que na segunda-feira de meu dia, ele ligou, ele disse, paga a missão, pagamos. O que é? Então, vá para Roraima, somente Roraima, do outro lado do Brasil, que eu estou chegando lá na sexta-feira. E de meia-noite eu estava no voo, nunca tinha ido para lá na vida, só cheguei em casa, minha mulher, já estou com a passagem comprada, estou indo embora. E a gente chegou em Boa Vista, tinha alguns familiares meus que moravam lá antigamente, que tinham alguns amigos. Chegamos lá, fomos muito bem recepcionados. Foi ali a fundação da Direita Roraima, Norami, Rick, várias pessoas que tinham lá, Elan, da Polícia Civil, juntou um grupo e começou a fazer o movimento Bolsonaro. E era isso. Naquela época, ele não tinha assessoria, não tinha staff, tinha a vontade do povo e as pessoas que eram ali colaboradores como eu. Tudo por conta própria, tanto os que daqui como os que estavam lá.
E aí fizemos um grande evento lá na Universidade de Boa Vista. Ele foi na fronteira, ele queria, naquela época, tinha aquele problema já da Venezuela que começou a estourar. E ele teve o sentimento de ir na fronteira. Eu tenho fotos e vídeos sobre isso. E quando ele chegou lá, uma coisa que me marcou, que tinha aquela grande polêmica do Jornal Nacional de invasão e tudo, ele olhou para o lado e falou assim: Fábio, é aqui é um problema humanitário. Então veja o sentimento daquele homem, né? Que se falava muito mal dos venezuelanos, mas a gente não sabia o que realmente estava acontecendo lá. E ele foi escutar cada venezuelano, as histórias das pessoas. Então eram empresários que tinham 5 milhões de dólares e da noite por dia perderam tudo, um grande patrimônio. Estou falando em dólar. E aí ele viu que era um problema humanitário e sabia que tinha que tratar aquele problema. Então, viajei bastante com o presidente Bolsonaro, Piauí, Santa Catarina, e aí a gente chegou a fazer parte da equipe de transição dele de governo. Tive a honra de ser um dos vice-presidentes nacional do PSL na época. Para quem não entende, a nominata do partido, na época do PSL, eram 14 pessoas. 8 eram indicados do presidente Bolsonaro e 6 de Bivar. A nominata, se você não assinar que aquela pessoa vai ser candidata, ela nem é candidato, e era o maior medo dele na época. Tanto é que o general Heleno, ser o vice-presidente dele, na época o partido era o PRP, e no final não assinaram a nominata, quem estava lá na presidência do partido, ele não foi candidato, e acabou sendo no final o Mourão. E a gente teve a honra também de assinar essa nominata, ser uma pessoa de confiança, participar daquele transição de governo, Casa Civil, Ministério do Turismo, até que ele nos enviou para Paraíba, em plena pandemia, assumiu o Hospital Universitário Federal por 3 anos, e aí fizemos uma grande reformulação nesse hospital, e até que ele disse: não, agora tu vai ter que ir para a vereança, que tu já fugiu de várias campanhas, sai dos bastidores, tu está se escondendo demais, e agora tu tem que ir para a rua. Em resumo, um pouquinho da história é isso, junto, obviamente, agradecendo a muitas pessoas aqui da Paraíba, que nos deram muita força, dos movimentos orgânicos, que fizeram parte dessa caminhada, cada um no seu tijolinho, os Gêmeos que aqui tem, Morcana, Macena, tem o Cabo Gilberto Silva aqui, então muita pessoa que sempre nos ajuda aqui ao longo do tempo. Então você foi um dos pilares, né, fundamentais aí do bolsonarismo, né? Você é um olavista, um bolsonarista nato. É assim que você se define? A gente é uma pessoa, acima de tudo, que acompanha o que eu digo. A agenda conservadora, eu sempre gosto de usar esse termo, é o que aglutina tudo isso, né? O conhecimento intelectual que você tem que ter. Eu cito o professor Olavo de Carvalho, porque ele, sim, foi um grande fundador disso aí. Quando a gente pega o cara que é o intelectual e o cara que pegou a bandeira do Brasil, pegou a bandeira, o mastro, na frente da guerra e puxou, que foi o presidente Bolsonaro, eu tenho esses 2 caras aí que eles foram fundamentais, cada um no seu espaço, para fazer essa revolução cultural que aconteceu no Brasil. Agora, a questão de ser um representante da direita, né? Num estado que hoje, teoricamente, o pessoal diz que é mais voltado às narrativas da esquerda, né? Como que você se sente aí? Quais são as barreiras? Como que está esse momento em relação a esse posicionamento de direita na Paraíba? Como eu falei lá atrás, a esquerda ela mente para governar, ela divide para governar. Eu vou puxar um pouquinho a frase até da primeira vez que Bolsonaro esteve aqui, eu até vou procurar essa frase no YouTube, que a gente deve usar bastante, e até serve agora para esse momento que a gente pode comentar lá na frente da direita, né, que está passando algumas turbulências. Ele foi questionado aqui sobre um tema polêmico, um jornalista queria fazer uma pergunta quente a ele, e ele falou assim: eu estou aqui para somar e multiplicar, e nunca para dividir e subtrair. Então vamos construir juntos e somar e multiplicar. Então a esquerda, ela mente para o brasileiro e bota Nordeste contra Sul, branco contra preto, Palmeiras contra Flamengo e por aí vai. Porque Paulo Freire lá atrás já construiu isso para que grande parte do brasileiro só consiga realizar operações binárias, um contra o outro, para poder justamente chegar nesse fundamento. Mas se você puxar as eleições de 98, o Nordeste em si, ele elegeu a direita naquela época, ele era um mapa azul. E o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e alguns estados, naquela época que Lula perdeu, já estavam dando fortemente o PT.
Então, existe essa grande narrativa. Se você viajar para Paraíba e algum estado do Nordeste for no interior, você vê que a crença religiosa aqui é muito grande, que as pessoas são conservadores, são raiz, são cara, muita gente pode ver que é cara bruto. Agora, o Lula e o PT, eles fizeram uma engenharia social para escravizar essas pessoas. E aí, quando eles passaram a se arvorar da máquina pública e entender que eles teriam que fazer uma coalizão para se manter no poder, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é o que ele fez na última eleição agora e é o que ele quer fazer em 2026. O PT sabe que ele não vence sozinho, que ele precisa de uma coalizão. E nessa próxima eleição, a direita tem que entender que provavelmente também não consegue vencer sozinho, que tem que puxar essa coalizão. Obviamente, isso de forma clara e lícita. Então, o PT ele consegue chamar esses atores e aí ele passa a ter esse voto no Norte e no Nordeste, porque aqui o prefeito está muito na ponta, ajudando cada pessoa. Então, é isso que acontece. Fala, Deus. Ô Wagner, eu queria perguntar aqui ao nosso amigo Fábio o seguinte: nós estamos vivendo uma turbulência na direita, né? Mas nós vivemos isso em 2020, vivemos isso em 2017, né, que foi também uma turbulência, foi um filtro em 2020, e sempre iremos viver. Mas o que você acha quando você analisa 2020 com o inquérito das fake news, que teve aquela divisão que a esquerda fez com a direita? Antes, um pouquinho, a gente teve uma procura por poder entre os integrantes da equipe do Bolsonaro, e agora você olhando isso, o cenário que está um vácuo de poder, que o presidente está preso, você acha que você pode passar alguma coisa para os nossos influenciadores no Brasil aqui, para que a gente não repita 2020? Porque ontem foi citado o gabinete do ódio, né? Não falaram gabinete do ódio, mas citaram o gabinete, né, da LEGE. Então, assim, é uma coisa que doeu muito para a gente em 2020. Você pode fazer essa conexão entre 2018, 2020 e hoje, 2025? Eu vou puxar até um pouquinho para trás, quando foi em março de 2017, a família Bolsonaro, Eduardo, Carlos, Jair, todos se reuniram ali no apartamento do Flávio Bolsonaro. Estava lá na Barra da Tijuca. Todas as direitas que já tinham vários movimentos no Brasil. E ali, pela primeira vez, a gente se encontrou, era mais fotos e vídeos e virtual, e eles tentaram organizar a direita, e dali começou o fundamento. Mas dali, a gente já começou a ver várias pessoas que estavam no movimento apenas por poder, por dinheiro. Eu mesmo estou desde lá de trás. Agora que eu fui me candidatar a vereador, eu poderia, com tudo que eu tive de estrutura, ter sido deputado federal lá atrás. E o presidente falava muitas vezes. Mas senti que não era meu momento. Então, muitas pessoas se aproximam dessas situações por dinheiro e para conseguir poder. Sendo que o presidente Bolsonaro ele tem o feeling de cada pessoa. Se você puxar para o dia da convenção, no Rio de Janeiro, quem chegou lá como vice-presidente foi a Janaína Pascoal. E ela mesma, no seu discurso, alterou tudo ali e sempre teve essa briga. O Bivar queria ser o vice-presidente e tentou articular com várias pessoas. Então, as pessoas têm que ter paciência e nossa guerra é muito maior. E tem espaço para todo mundo. São praticamente, na direita, pessoas jovens que estão disputando vários cargos. Então, se você consegue esperar um pouco hoje, ser deputado estadual, amanhã federal, um dia vai surgir a vaga de cada coisa. O PT à esquerda, se você for ver um pouco, eles brigam, mas eles conversam e dialogam internamente e discutem internamente para tomar suas decisões. O presidente Bolsonaro, ele, no momento, o sistema fez isso estrategicamente, retirou ele agora da articulação, né? Ele está na sua casa como preso, justamente para não receber essas pessoas e com certeza ele conseguir resolver isso aí. E esse momento, que aconteceu especialmente agora mais em Santa Catarina, a gente não está aqui para fazer uma caça às bruxas, mas sim para dialogar, e eu tenho certeza que no final, isso tudo aconteceu com uma grande experiência, até agora de um pouco de forma antecipada, para que a gente possa, sim, ter um norte melhor e saber que temos que ganhar. Eu brinco dizendo assim, que em 2018 nós literalmente jogamos um PQD, que foi um paraquedista, na presidência. Sendo que, para nós vencermos essa guerra de longo prazo no Brasil, nós temos que trabalhar a base. Vereadores, estou falando de política, deputados estaduais, federais, e agora nós estamos entendendo que o Senado é muito forte. Isso é uma discussão que eu comecei com o presidente, acho que foi um dos primeiros caras que falou para ele
há mais de 3 anos. Digo, presidente, nosso direito ele é canônico romano. Então, Roma, naquela época, até quando queria tirar o imperador, o Senado ia lá, contratava até, se fosse necessário, a guarda pretoriana e tirava o imperador. O imperador era uma força muito grande naquela época. Então, o Senado, o brasileiro ainda não experimentou a força que um Senado Federal pode fazer na nossa história. Então, temos que vencer o Senado de todo jeito e fortalecer a direita no Senado. A gente já viu a força da Câmara Federal ao longo dos últimos 20 anos, vimos a força de um presidente, que é o Poder Executivo, e agora estamos vendo a força do Judiciário, que tomou conta do Brasil. Mas o Senado, que é aquele poder ali, que está no meio da Câmara Federal, do presidente e do Supremo Federal, nós ainda não experimentamos o quanto ele pode ser pacificador, moderador e colocar assim, o Brasil num grande eixo de uma grande nação. Ô Wagner, eu ainda tenho mais uma pergunta, até você, eu sei que você, essa questão de Santa Catarina é importante até você tocar um pouco, mas eu queria saber do Fábio, assim, se você acredita na fila, uma fila invisível que existe, né, de pessoas que estão no ativismo político que têm interesse em se candidatar. Eu sei assim, por exemplo, você é uma pessoa que é vereador, ou seja, o próximo passo é estadual. Depois, consequentemente, um federal, se caso ele seguir as diretrizes do grupo. Você acredita nisso? Acredito sim, e cada estado ele é peculiar, ele tem uma matemática eleitoral. Na Paraíba mesmo é dominado por várias oligarquias. No área de repente eu ia federal, que já tem aqui nosso federal Carlos Gilberto Silva, que trabalha muito bem no Congresso Federal, representando a direita, e que vai vir novamente, para que eu saia federal e de repente não adianta de nada. Já para estadual são uns 36 vagas, e que a gente pode sim ocupar mais 1, 2, 3 vagas na Paraíba. Então existe esse cálculo de matemática eleitoral que cada estado tem que fazer para que consiga um resultado melhor. E na questão do Senado específico que está acontecendo no Brasil, nós temos que seguir aquela pessoa que tem experiência, que é o presidente. Se ele indicar que toda e qualquer pessoa, tendo a experiência que ele tem, escutando cada um, nós temos que acreditar, puxar aquilo como time e fazer não só os paraibanos votando nessa pessoa, mas pessoas do Brasil todo, até divulgar esses nomes, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo por tabela. O 222 e as pessoas que foram escolhidas para o Senado. Isso talvez, essa informação, está fazendo com que várias pessoas tenham sede pelo poder. Porque muitas pessoas colocam assim, essa é a última eleição que eu posso me privilegiar com o nome Bolsonaro para ser eleito. Você está entendendo? Então, assim, essas mesmas pessoas que estão vendo isso são as pessoas que querem, muitas vezes, arrumar confusão. E, em outra parte, elas dizem, não, mas eu tenho minha independência, não preciso do Bolsonaro. Mas, no fim, o que está acontecendo é que todos sabem que o presidente Bolsonaro, e comprovado nessa última eleição para vereador, que o PL foi quem mais fez vereadores no Brasil, 5 mil e poucos vereadores, eu sou um deles. O PT foi o 8º país de vereador, o PL foi o primeiro. Então, ficou claro que o presidente Bolsonaro, sim, ele transfere voto. Então, ele vai fazer a maior bancada de deputados estaduais, a maior bancada de deputados federais e a maior bancada de senadores. Agora, cabe a nós, e aqui os influenciadores do Brasil têm feito um excelente trabalho, organizar isso aí da melhor maneira, pacificar, cada um ter seu entendimento, e quem vai decidir no final, meus amigos, é o povo. Então, a transparência... Então, aqui em Santa Catarina nós estamos com uma grande polêmica, né? Você citou já o nome do Carlos Bolsonaro, e o capitão, né, indicou ele para a vaga do Senado aqui em Santa Catarina. Então tem muita gente se opondo a isso, até dentro da direita. Você que conviveu, né, pessoalmente com o Carlos Bolsonaro, andou com ele, porque ele, dos filhos do Bolsonaro, é o mais reservado, né? Mas é o articulador. O que você pode falar para ele aqui, do Carlos Bolsonaro, aqui para o catarinense? Carlos Bolsonaro, ele é o cara que é extremamente inteligente. Conheci lá atrás, o Brasil todo, recentemente vi com ele esse ano umas 3 vezes com ele. Então, um cara extremamente humilde. A mídia pregou esse carluxo do gabinete do ódio que não existe, justamente para desequilibrar o pai dele e o Brasil. Mas é um cara que atende você da melhor forma possível, tenta entregar o melhor para a nação e quer saber o futuro de uma pessoa. Você vê a vida pregressa dele.
o cara que teve o poder todo na mão. O que é que os filhos dos presidentes das grandes nações fazem? E o cara foi vereador até hoje, meus amigos. Tem noção do que é isso? Entendeu? Ele poderia ter sido tudo o que ele quisesse. Embaixador, ministro. O presidente passa a caneta por cima de tudo e consegue. Ele não, ele sempre se colocou ali à disposição com uma única meta: construir um grande direito em todo o Brasil. Ajudou várias pessoas. O Instagram dele, do presidente Bolsonaro, todo mundo sabe que ele trabalhava, ele postava pessoas ali nos stories e nos feeds para essas pessoas ganharem as eleições. Ele filtrava várias pessoas pelo Brasil para que essas pessoas se catapultassem politicamente e fizessem um grande trabalho. Então, a gente deve muito, sim, ao Carluxo, que ele merece demais. E essa eleição de Senado, ele tem uma grande ligação também com Santa Catarina. Eu sei porque eu me formei em Instituto de Tiro ali em Santa Catarina, no Clube 38, ele também. Então, ele viajava muito para o estado. E eu sou de Campina Grande e sou vereador de João Pessoa. O presidente veio de São Paulo e foi ser deputado federal no Rio de Janeiro. Nós somos uma grande nação. Esse barrismo, ele não pode acontecer. O catarinense, eu tenho certeza que ele vai entender isso. Essa fase em Santa Catarina, desses problemas vão passar e nós vamos ter, sim, 2 grandes senadores. Eu estive presencialmente com o presidente durante esse ano, umas 5 oportunidades. Quem sou eu da Paraíba para discutir Santa Catarina? Mas o presidente Bolsonaro, por vários momentos, você vê como ele é humilde. Me perguntou sobre esse tema, Fábio. Falava sobre o Senado, ele discutindo cada estado. Não só comigo, mas com várias pessoas que estavam ali na sala com ele, de todo o Brasil. E esse estado e aquilo, até quando chegou em Santa Catarina, eu estou falando que eu testemunhei. Ele falou, são 2 vagas também, eu sempre indico uma e a pessoa local outra. E aí o Jorginho Melo tem, sim, a Carol Detoni como candidata dele, e o segundo candidato era o Carlos Bolsonaro. E ele, presidente, Bolsonaro, com toda a unidade, falou, e o que é que você acha do Carluxo lá em Santa Catarina? E eu achei excelente. Ele em nenhum momento falou do nome de Amin, então não sei por que ressuscitaram o nome de Amin para essa discussão. Chegou a citar, sim, o nome da Júlia Zanato, porque é um excelente quadro, mas no ato seguinte ele já falou que só seria 2 vagas, e ela está fazendo um grande trabalho federal, pessoa nova também, vem novamente a deputada federal, que é um grande conquista ser um deputado federal, e estava pacificado ali com muita gente. Chega as eleições agora, é o que eu volto a dizer. Muitas pessoas sabem que o emblema Bolsonaro é muito forte, o broche, o carimbo de você disputar uma eleição com a chancela do presidente é muito forte e começa as forças a brigar por isso aí. Mas eu tenho certeza que vai ser pacificado em breve e nós vamos ter 2 excelentes senadores, a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro, que vai ser um grande líder dentro daquele Senado Federal. O Brasil e nós da direita vamos conhecer e poder visitar ele lá em Brasília cada vez mais e vamos ver o grande articulador com ações de bem que vai ser o Carluxo lá no Senado Federal. Eu sempre tenho falado aqui de Santa Catarina especificamente que o maior líder político de Santa Catarina e com certeza do Brasil, mas falando pontualmente aqui de Santa Catarina, e depois você vai poder posicionar em relação à Paraíba, aqui em Santa Catarina é o Bolsonaro. Por quê? Um exemplo que o catarinense tem que ter e levar isso em consideração, que nós tínhamos o governador aqui, Moisés, que era do Republicanos, era o indicado do Jair Messias Bolsonaro, foi governador e acabou pisando, né, na bola com o capitão. O Bolsonaro indicou o Jorginho, né, que era senador aqui por Santa Catarina, para representar o PL. O que aconteceu? O Carlos Moisés ficou em 3º lugar, inclusive com a máquina na mão, perdeu abraçado com o PMDB, que o PMDB aqui em Santa Catarina, né, apoiou o Moisés, e o Jorginho se consagra aqui com uma bancada de federal, estadual gigantesca, né, governador aqui de Santa Catarina. Isso é uma coisa muito importante. A chancela Bolsonaro elegeu o governador e o senador, que era um senador só, o Jorge Seife, né? Ele se consagrou aí eleito com, né, de uma forma esmagadora, e a gente precisa respeitar, né, a direita precisa respeitar o maior líder e representante. Bolsonaro tem os eleitores,
né? Bolsonaro tem a conexão direto com os eleitores. Isso acontece na Paraíba, como que funciona? Aqui em Santa Catarina, eles sempre falam que a esquerda nunca governou. Como você falou dos números, né, do passado, das votações, eu vou citar também aqui em Santa Catarina, que em 2002, Santa Catarina foi proporcionalmente o estado que mais votou para o Lula. Então, a Santa Catarina elegeu o Lula sim, mas graças a Deus desceu, né, abandonou esse barco, porque viu que realmente o Lula tinha projetos, né, que não faz, vamos dizer assim, encontro com os propósitos da direita conservadora. O estado de Santa Catarina é mais conservador. Como que está a Paraíba? O que você pode falar nesse cenário? A Paraíba aqui, o presidente Bolsonaro na capital, ele ganhou em 2018 as eleições, que é a cidade mais forte, e na última ele perdeu ali por diferença de apenas 5 mil votos. A tendência é que na próxima eleição João Pessoa novamente seja Bolsonaro. E isso sempre contra a máquina pública, a máquina do Estado, a máquina da prefeitura, trabalhando contra os cargos, os servidores, mas ele conseguiu sim atingir o coração, e assim como Santa Catarina, os eleitores é dele. A prova sou eu, né? Que a família Bolsonaro me abraçou na campanha, e por mais que a gente tinha um histórico aqui já na Paraíba, as pessoas, através do vídeo que ele fez, a família Bolsonaro, o Eduardo fez um vídeo para mim, a família toda, Michele, sou grato a todos eles. Então, eu praticamente tive aqui 5 mil votos, o que é muito voto aqui para a cidade. Para você ter ideia, do meu partido, o outro vereador, que é um dos vereadores mais antigos do Brasil, já foi presidente da Câmara por muitas vezes, 40 anos de vereador, teve 5 mil votos também, que é muito voto. E aí você historiou bem aí, Santa Catarina, essa informação eu não sabia. Então, basicamente, ele organizou o governador Jorginho, a eleição dele. Então, ele que fundamentou e pavimentou esse quadro novo em Santa Catarina. Então, mais um elemento para dizer quanto é justo as próximas eleições, ele mais uma vez trazer pessoas e colocar ali, e o Carlos, já que a gente está falando sobre isso, acima de tudo, como Senado Federal. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande resultado aí. E aqui na Paraíba, a gente tem feito um trabalho, eu fiz um vídeo sobre isso, justamente explicando que a gente tem que entrar em cada bairro, conversar com o porteiro, numa mercearia, no supermercado, para que a gente possa, assim, conquistar cada voto. Ô Wagner, só para a gente finalizar, eu queria só falar, só chancelar isso tudo que o Fábio falou. Para quem não sabe, o Influenciadores do Brasil tem alguns embaixadores da marca, né? 2 embaixadores são de Santa Catarina, e a quais eu falei essa semana, né? Uma é a Carol de Tone e a outra é a Júlia Zanata, né? Ontem eu falei com a Júlia Zanata, ela está pacificada entre ser Carlos e Carol de Tone, e tanto que ela reafirmou ontem na live, né? Tá tudo certo. E ela contou realmente que o Bolsonaro, no dia que decidiu entre os dois, ligou para ela e falou, ó, tira seu time de campo. Isso foi a palavra que ela usou, que o Bolsonaro falou. E ela decidiu, ela foi para ser deputada, vai ser reeleita para deputada federal, né, pré-candidata. E a Carol de Tone eu também a procurei essa semana, ela está com 38 semanas de gravidez, então provavelmente ela deve ter seu bebê esses dias. Ela não vai se pronunciar, porque para ela já está chancelado que seja ela e Carlos, uma chapa pura. Então para ela está pacificado, ela não vai discutir, e ela falou que vai reafirmar isso. Então ela falou que é para a gente continuar falando, que eu perguntei qual a direção, é isso mesmo? Eu fui como um comunicador perguntar, né? Ela falou, não, está chancelado, eu e Carlos Bolsonaro, ponto final. Então é isso, só para ratificar isso tudo aqui, para a gente ir para frente, tá? Porque a gente tem, como eles levam nossa marca, a gente também leva a marca deles com a gente, né? Gigante, você teve uma grande responsabilidade e foi gestor do hospital universitário. E a saúde é uma das pautas que mais toca o povo. O que você aprendeu nessa gestão entre 2020, como gestor, né, do hospital universitário, entre 2020 e 2023, e que legado você deixou lá? Tive o prazer de receber a missão do presidente Bolsonaro de ser colocado ali diretamente no hospital para fazer essa grande gestão, e agradeço demais a ele essa experiência, assim como os assessores deles que nos ajudaram a chegar lá, e foi em plena pandemia. E a gente chegou lá no hospital, o hospital sucateado há mais de 40 anos, e nós conseguimos mudar a cultura. Eu sou da iniciativa privada, tenho empresas, nunca fui da política, e coloquei esse modo de trabalhar lá. Dialoguei com todas as pessoas do hospital, fizemos um grande time, conseguimos reformar,
Fomos um dos primeiros hospitais também, quando recebemos a missão, a receber o pessoal de Manaus, quando teve aquela crise dos oxigênios no governo Bolsonaro. Então, conseguimos receber ali uns 2 a 3 voos lotados de pessoas que estavam ali em estado já para morrer, conseguimos salvar com quase totalidade, mandamos oxigênio para aquele estado, então uma mega operação, com grande experiência enquanto gestor. Em termos de estatística, a gente pegou um hospital que fazia 170 mil cirurgias e procedimentos por ano e entregou com 240 mil. Reformamos todo o prédio externo, compramos equipamentos, 3 UTI novas, uma grande estrutura que o presidente Bolsonaro investiu muito aqui no nosso estado em relação ao Hospital Federal. Isso, com certeza, foi a cartada final que me ajudou, assim, a ganhar muita experiência técnica e chegar a vereador, porque o pessoal viu e tínhamos, sim, uma grande experiência enquanto gestor e na área da saúde. É um tema muito sensível, é o maior investimento do PIB da nossa nação é na área da saúde, e quando esse investimento ele é bem aplicado com gestores sérios, nós vimos aqui na ponta o quanto pode ser dado de retorno à população. Então, é uma pauta muito forte da minha parte política. Eu fiscalizo bastante a saúde do município, faço muitas propostas de leis sobre isso. Alguns são aprovados, outros são derrubados, porque não é fácil você trabalhar com o executivo enquanto você é oposição, mas a gente tem entrega aqui o máximo possível. Então, o Wagner, eu vou seguir aqui. Eu tenho uma pergunta para ele em relação a um projeto de lei que ele que deu polêmica lá em João Pessoa, né? Que é criminalizar o MTST, né? Que realmente deu uma repercussão em toda a região e no Brasil, na realidade no Brasil, porque os vídeos viralizaram, né? E o que te levou a criação desse projeto? Fala um pouco para a gente isso aí, porque esse assunto é um assunto muito importante, porque nós estamos vivendo isso em Pernambuco, mas dos falsos quilombolas, que é algo parecido, né? Mas eu queria muito que você falasse isso para quem está nos assistindo e para que os influenciadores do Brasil recebam isso aí como exemplo, para que faça no seu município também. A gente tenta seguir não só de jargão, né, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade, mas colocar na prática esses projetos de leis. Então, em cada eixo desse, eu tenho projetos de leis que defendem essas pautas. E o tema propriedade privada, que é o tema liberdade, a gente sim dá entrada em alguns projetos para que a gente defenda esse pilar, né, já que a gente se diz assim de direita. E aí o projeto de lei ele é simples. Ele diz que o poder público, no caso aqui o município, ele não pode financiar, repassar recursos para entidades que vão financiar e motivar e incentivar invasões a prédios privados e públicos. Na prática, você que está nos assistindo, o que quer dizer isso? Você é pagador de IPTU, você paga seus impostos, ITBI. O dinheiro que você manda para a prefeitura, ele é para investir em saúde, educação, segurança, moradia, construir moradias, dar manutenção na cidade, e não para pegar e mandar para terceiros, e esses terceiros passar para ONGs, instituições que vão invadir. Então, na verdade, eu mirei em algo e acertei, acho que nos 10 alvos, sem saber. Parou a cidade, muita gente incomodada. Não, até agora, não sei quantas pessoas são beneficiadas por trás de sair desses repasses. Vai aparecer com o tempo. Mas aí eu começo a receber várias informações e vejo que existe um grande movimento, inclusive ligado ao ministério que tem em Brasília, do governo da esquerda, do PT, para promover invasões, para que isso aconteça no Brasil todo. Eles usam as pessoas humildes das comunidades como massa de manobra. Elas acham que vão estar fora do plano de moradia e são utilizadas. Então, na verdade, eu estou protegendo tanto o cidadão de bem pagador de impostos, como as pessoas que querem moradias, que recebem essas moradias com liberdade. Porque o que é que muitas vezes, Deus está acontecendo no Brasil? Essas indicações dessas moradias que essas pessoas vão invadir, elas são indicadas por terceiros ou até o crime organizado. E aí essas pessoas depois vão ser escravizadas nesses rincões do Brasil. Porque esse crime organizado vai lá, indica essas pessoas, e essas pessoas deixam de ser atendidas pelo Estado com o tempo, e o crime organizado vai cobrar aluguel, cobrar energia, cobrar internet,
Então, veja o que está acontecendo no Brasil. Nossos impostos, e nós estamos financiando pessoas que vão invadir prédios públicos e privados, muitas vezes, em grande sua maioria, construídas pelo nosso próprio imposto, que são essas moradias populares. Antigamente, se você ia passar um viaduto aqui numa região humilde, teria que desabrigar algumas pessoas. Ia ser construída uma moradia nova, popular. Essas pessoas que iam ser desalojadas participavam de um processo seletivo e elas tinham uma segurança maior jurídica que iam receber um apartamento. Hoje em dia, não. Essas ONGs e entidades, que é um grande plano da esquerda, que estão ganhando dinheiro público para se financiar, são essas pessoas que estão indicando que vão para essas moradias. Então, eu indico que sim, os vereadores do Brasil todo e deputados estaduais tenham um olhar sobre isso, porque é um grande planejamento por trás. A gente tem que estudar cada vez mais quem está por trás disso aí. Eles usam as pessoas. Tinha foto minha aqui, eu posso mandar para vocês, como procurado, me chamar de ditador, fora Fábio Lopes, parou a cidade, porque eles diziam que eu estava criminalizando as famílias e estavam querendo tirar as moradias deles. Foi o que eu fiz aqui estrategicamente. Tem entrado em outro projeto de indicação, dizendo, então vamos investir aqui 5% do PIB do nosso município para construir moradias e entregar para tirar todo mundo que está em situação precária, porque a gente tem recurso para isso. Quiser aprovar? Obviamente que não, porque o que eles querem é justamente o caos. Ô Wagner, o maior líder disso aí, só para finalizar, o maior líder disso aí se chama Boulos, né? Exatamente. Ele carreira política através desse movimento. Então, e hoje a gente vê ele ser ministro do Lula, né? Então, assim, realmente é um governo que recebe, né, todo tipo de criminoso, né? Então, é isso aí. Wagner, com você. Então, isso acontece, já tem situações. Eu sou natural da cidade de Guaramirim, moro em Guaramirim, né, Santa Catarina, na região norte aqui de Santa Catarina, no lado de Jaraguá do Sul, entre Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau. É um centro aqui industrial grandioso a nível Brasil, né? É uma referência, mas em Guaramirim propriamente existe um bairro chamado Corticeira e lá dentro desse bairro tem um condomínio que já o crime organizado, né, as facções estão dominando. Eles têm invadido o tráfico, a polícia tem combatido, né, e parabenizar o trabalho da Polícia Militar que tem entrado lá dentro do condomínio e tem combatido, né, o crime organizado, porque a gente pensa que é alguma coisa que só acontece lá no Rio de Janeiro, mas olha só, está acontecendo no Nordeste, está acontecendo aqui no Sul. Se a gente não se posicionar agora, nesse momento, entender, né, quem defende o lado do trabalhador, verdadeiramente, quem defende o lado do cidadão de bem, né, daquela pessoa que é cristã, que trabalha, paga seus impostos, é a direita, e quem defende o marginal, olha só o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Tu pode também falar, a polêmica também está um pouquinho de tudo o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, como que a esquerda se posicionou, né? E como que a direita se posiciona. Então está muito claro, está muito evidente, né? Você vê que no Rio de Janeiro, 90% das pessoas ali que são pesquisa da comunidade foram a favor daquela operação da polícia, e é justamente isso. O laboratório foi o Rio de Janeiro, São Paulo ali com Boulos, e eles estão exportando isso para o Brasil todo, já chegou, obviamente, sendo que agora está arvorando, né, está aparecendo. E quando eu dou entrada num projeto de lei desse, e aparece ônibus financiado, milhares de pessoas querendo quebrar a Câmara, parar, me ameaçando, fazendo tudo, é a prova que eles já se alastraram para o Brasil todo. Porque se isso já está em João Pessoa forte dessa maneira, imagine em todas as cidades do Brasil. Acontece que agora chegou uma pessoa que botou o dedo na ferida, desmascarou, mostrou que está tendo provavelmente esse tipo de financiamento, o que é inconstitucional, porque o artigo 37 da Constituição proíbe financiamento para entidades que promovam invasões. O Supremo depois deu uma jurisprudência corroborando com a Constituição, e ele indica, o Supremo, que o município faça essa legislação. Foi isso que motivou eu me antecipar e fazer, e observando o cenário que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente observa os outros, tem experiência, e eu quero sim fazer um pacote de projetos, vamos dizer assim, de defesa para blindar João Pessoa e a Paraíba. Sempre que quando você vai dando entrada nesses projetos, você vai vendo que você já está atingindo certas pessoas que estão dominando o poder na sua cidade. Mas no que depender da gente aqui na cidade de João Pessoa, eu vou continuar sendo um muro firme, intransponível no combate ao crime organizado,
Eu acho que todas as cidades têm que fazer isso. Essa guerra vai ser de todo mundo. As eleições de 2026, esse tema da segurança pública vai ser um tema, acredito, mais forte colocado em pauta. E a gente sabe que existe uma grande organização criminosa que já se arvorou de várias esferas do poder. Vou citar aqui nomes, obviamente, mas a gente sabe que tem na área política, na área do judiciário, o crime organizado, ele treina advogados, juízes, para adentrarem nesses espaços. Eu vi um vídeo recente que até para a Ucrânia estão mandando pessoas para fazer treinamento e trazer de volta para o Brasil. Então, o negócio escalou de uma maneira que nós temos que ter muito cuidado e avançar na questão da segurança pública, porque nós vamos perder o Brasil, sim, do futuro para esses criminosos. Hoje, ser de direita é quase um ato de resistência. Você sente que existe um projeto de criminalizar quem pensa diferente? Existe um projeto de criminalizar, sim, quem pensa diferente. Eu passei por isso agora. Eu dei uma entrada num projeto de lei que a gente está falando em um sentido, que era de invasões, e os outros vereadores que estão lá defendendo outro lado, eles nos colocam como criminosos da família, criminosos da moradia, criminosos do bem comum. A primeira palavra que a gente escuta é fascista, né? É o que eles já têm decorado. Então, fascista, ditador, sendo que a gente traz a verdade. Eu fui nas áreas, fui nos jornais. A gente, hoje a coisa mais importante é isso aqui, é ter internet livre, disruptiva, com a informação descentralizada, onde cada pessoa ela escuta cada opinião, mas no final ela monta o seu próprio raciocínio e toma a sua decisão. Eu acho que isso é o que no final fortalece a direita e é o que faz cada vez mais chegarmos ao poder e crescer nossa bancada. Eu não tenho dúvida que se não tiver interferências numa eleição, for uma eleição sadia, nós faremos sim uma grande bancada de deputado federal, senador e deputado estadual, assim como iremos trazer de volta o nosso presidente Bolsonaro à cadeira de onde ele não deveria ter saído. Agora, olhando para frente, o Brasil está num momento delicado. A direita tenta se reorganizar e o povo pede justiça e coerência. Como você avalia o cenário político atual no Brasil? O cenário político é muito conturbado, nós não estamos jogando dentro da Constituição, como o presidente fala, as pessoas e o poder que está lá no momento, que é a esquerda, ela tenta a todo tempo tirar players da próxima eleição. Você vê que os senadores, principalmente os possíveis candidatos a senadores, a todo momento recebem processos para receber inelegibilidade. Nos próximos meses, nós vamos ver muito isso aí. E a gente tem que, sim, se unir, organizar, dialogar, colocar as diferenças de lado para, sim, fazer essa vitória no nosso Brasil. Acima de tudo, defender o nosso presidente Bolsonaro, que é o nosso candidato. Você vê que você faz um paralelo, que a esquerda, em nenhum momento, ela abriu mão de lutar pelo presidente deles, que é o presidente Lula, mesmo preso, e conseguiram, de certa forma, articular e fazer um descondenado virar presidente do Brasil. Imagine a gente que tem um homem livre, que fala a verdade, que é honesto, que nunca roubou e que lutou, acima de tudo, por cada pessoa de bem dessa nação. Então, nós temos que fortalecer bastante aqui no Nordeste, acabar essa celeuma, essa mentira, que o Nordeste é contra o Sul e vice-versa. Se você colocar o mapa aí na tela das eleições de 98, de FHC, você vai ver que o Brasil, naquela época, elegeu o que seria a direita naquela época, e o Rio Grande do Sul, na verdade, elegeu já ali Lula. Em 98, Lula venceu no Rio Grande do Sul. Então, eles querem nos colocar um contra os outros. Então, chegou o momento de união de toda a nação, de todo o Brasil, para que a gente possa conversar com cada pessoa, em cada interior, da orla, nas fazendas, trazer cada um para o seu lado e explicar dia a dia a verdade do que está acontecendo na nossa nação. Existe um grande momento geopolítico no mundo todo e o Brasil ele não pode estar de fora dessa grande mudança. E os países estão fazendo grandes divisões internacionais. Existe uma grande revolução agora que a gente fala em terras raras, em minério. Para vocês terem ideia, aqui a Paraíba é um dos estados mais ricos de minério do Nordeste. Só com isso ela consegue ser independente, cada município, e se tornar um grande estado. E eu até falo aqui, nós não sabemos o tamanho que nós somos. A Paraíba em si, ela é 2,5 vezes o tamanho de Israel. 2 vezes o tamanho da Holanda.
que eles são que nós não somos. Então, nós não temos que estar comparando e brigando entre uns estados aqui dentro. Muito pelo contrário. Cada um tem que olhar para o seu interior, saber qual a sua vocação, saber qual a sua riqueza e se preparar para ser, de fato, essa grande nação. E essa grande promessa, ela tem um grande líder, que é o presidente Bolsonaro, com todas essas pessoas que vêm abaixo, que sim, vai lutar bastante para eleger os melhores quadros, a estadual, federal e senador. Ô, vereador, eu queria também, assim, a gente como comunicador, a gente sofre muita falta de liberdade de expressão, né? E a gente luta muito por isso desde 2018, né, com a eleição do Bolsonaro. E no meio do caminho, nessa luta, nós encontramos um grande atentado à direita, né, que foi uma grande arapuca que fizeram em 2023, que copiaram, né, a questão do Capitólio dos Estados Unidos. O que você acha que isso aí vai acontecer? Porque eu sei que a Paraíba tem muitos presos políticos, tem muitos exilados, né, e assim, muitas pessoas sofreram com isso, e o Brasil todo tem presos aí para tudo que é lugar, entendeu? Sendo mal cuidados, tivemos várias manifestações, várias audiências públicas, lutamos muito dentro do Congresso. Eu queria saber sua opinião em relação ao nosso povo que tá aí pelo mundo afora e tantos presos aí, né, do Brasil que está preso aí, enfim, sem motivação, né? Quem realmente deve que fez o crime, que pague, né? Mas o nosso povo aí que não cometeu o crime e está preso. Eu queria um pouco da sua fala sobre isso. Exatamente. A gente sabe que teve gente que está pagando um preço que nem lá em Brasília estava. Então, a gente tem que sim continuar lutando por essa anistia, para que essas pessoas tenham sua liberdade restabelecida. Isso é a nossa pauta número 1. Obviamente, a gente tem que saber trabalhar, é o que eu sempre digo, com várias frentes. É o que a esquerda sempre faz. Nós temos que manter, sim, a pauta da anistia, mas nós temos que mostrar sempre o do desgoverno Lula. Eu até falei um tempo atrás que, para Lula, de repente, estar sempre falando de anistia é muito bom, porque todo lixo, todo desgoverno que está acontecendo com ele esconde e fica só apenas polarizando uma pauta que ele ali, de repente, está até manipulando e dominando para que o mal do que está fazendo para o Brasil não apareça. Então, aqui nós vamos continuar firmes defendendo essas pessoas. Na Paraíba tem pessoas que pagaram um preço alto, alguns estão exilados, morando no exterior, porque sabem que se voltarem podem ser presas, e cada um tem que fazer o seu pedaço, tentar ajudar o próximo. Aqui muitas pessoas se reúnem e conseguem dar um apoio a essas pessoas que estão ali isoladas, e eu não tenho dúvidas que, a preço de hoje, nós temos que trabalhar forte para trazer de volta o nosso presidente Bolsonaro e fazer nosso presidente, que ele sim vai conseguir pacificar todo mundo. Eu entendo hoje que esse governo que aí está, junto com os poderes do Senado e Câmara Federal, só levam esse tema com a barriga. A gente está chegando no final do ano que vem já é eleição, e eles prendem isso aí, muitas vezes que eles sabem que pode atrelar a liberdade do presidente Bolsonaro também, a anistia, e a gente tem que continuar lutando. Eu não tenho dúvidas que vamos conseguir vencer, porque a verdade, ela prevalece. Órgãos internacionais estão fiscalizando isso aí. Como você citou, o Capitólio, aconteceu a mesma manobra, existem cortes internacionais. Infelizmente, o tempo deles é diferente do nosso tempo, né? A gente quer um pouco mais depressa, mas todos esses erros que esses políticos e parte do judiciário cometeu aqui no Brasil, transformando o nosso país, uma parte dela, numa verdadeira ditadura, está sendo enxergado por pessoas de fora que já estão agindo e vão agir cada vez mais aqui dentro, porque é questão de geopolítica, é questão de interesse internacional, e eles não podem permitir que o Brasil caia na mão de pessoas erradas e aconteça o que aconteceu na Venezuela aqui no Brasil. Jamais nós vamos largar a mão, né, de quem está lá preso. São irmãos, né, patriotas que estavam lá lutando, representando o Brasil, né, representando a liberdade. Mas a gente também tem que ter seriedade para entender que essa pauta, se a gente ficar em pauta única, beneficia a esquerda, que nem você disse, né, escondendo todo o desgoverno que está acontecendo nos bastidores. Né? A gente realmente precisa entrar também na questão da eleição 2026, precisa, porque a esquerda ela tem colocado narrativas
né? Mesmo com total esse desgoverno, muitas vezes as narrativas deles têm colado, né? Ele vem com esse governo totalmente assistencialista, né? Depois de todos esses anos no governo, ainda o povo não consegue ter independência para comprar um bujão de gás. Isso prova, né, que o assistencialismo, cada vez mais, o povo vai para um buraco sem fim, né? Para um poço sem saída. E o povo tem que acordar e realmente entender que a esquerda ela depende da pobreza para se manter. Se acabar a pobreza, acaba a esquerda. Se acabar o crime, acaba os eleitores, né? Muitas vezes a gente sabe que o eleitor, falando até que a gente estava falando a respeito do Rio de Janeiro, o Lula ele não vai combater o crime organizado porque ele tem o apoio do crime organizado na política. Muita gente se elege na esquerda com o dinheiro do crime organizado. Exatamente. A gente vai lutar sempre por essas pessoas que estão lá na pauta da anistia. E eu convido você que está em casa vendo esse vídeo. Eu aqui como vereador, com o meu gabinete, eu fiz essa reunião. Eu falei, toda semana eu quero falar, pauta da anistia. 2, desmascarar o governo Lula e mostrar o grande desgoverno que ele é. Mostrar o que ele tem feito de mal para o Brasil. 3, toda semana temos que mostrar a injustiça também que está ocorrendo com o presidente Bolsonaro. Todo dia vamos postar vídeo em várias temáticas, demonstrando o crime que está acontecendo com ele, dele continuar preso, e também trazendo notícias passadas dele, notícias boas, mostrando o quanto ele entregou de bem para a nossa nação. Então, nós não podemos ficar em única pauta. Temos que mostrar tudo e nós temos que trabalhar bastante para promover esse tipo de vídeo, esse tipo de podcast. E você que está em casa, que às vezes não consegue produzir, mas o que você compartilhe, mostra a alguém. O que eles querem justamente é isso, é pautar a gente por uma única narrativa. Esse problema que aconteceu no Rio de Janeiro deixou o governo totalmente desestabilizado. Você vê que um ministro do Supremo tem que sair lá de Brasília para ir no Rio de Janeiro tomar a frente de algo, tentar tomar a frente de algo, e a gente tem que ver isso como um grande sintoma. Não foi normal. Lula, com suas declarações cada vez mais atrapalhadas, que não são atrapalhadas, ele está mostrando verdadeiramente que ele defende o crime organizado. Então nós temos que pegar isso aí e bater pesado sim, porque as eleições já estão acontecendo e a gente tem que desgastar bastante o governo. Para vocês que não entendem um pouco o lapso temporal de uma campanha, até março, abril, você tem que decidir qual partido você vai estar, são as regras eleitorais. Então, a campanha não é apenas de outubro na hora de votar, não. Tudo começa a decidir agora, porque pode ter as fusões de partidos, as filiações, quem vai ser o candidato em cada partido. Então, o jogo está sendo jogado agora. Você vê que, um pouco mês atrás, União Brasil, o PP, fez um desembarque coletivo do partido do governo do trabalhador, que é o PT. Então, isso é uma demonstração que eles não querem continuar com aquilo ali. E nós, mesmo não concordando muitas vezes com algumas votações do Centrão, nós temos que tentar trazer eles para que essas pessoas possam votar sim e trazer o presidente Bolsonaro de volta à presidência. Somos muito fortes, a direita é muito forte, mas nós temos que trabalhar com estatística e raciocínio. Não vamos conseguir chegar lá sozinhos, provavelmente. Realmente essa imaturidade muitas vezes da direita, né, de achar que consegue tudo sozinho, não, tem que realmente a política, né, tem que ser construída, tem que construir, todo mundo tem uma força, todo mundo tem uma representação, e se a direita não propor, né, junto com o centro, para construir, né, assumir os espaços, a esquerda vai fazer isso com maestria, como vem fazendo, né? O professor Olavo de Carvalho usa um termo muito bem que ele nos ensina, que é companheiro de viagem. Então, em alguns momentos, em algumas decisões, aquela pessoa ou aquele grupo político que vai estar ao seu lado, falando de eleições, não é o ideal, mas vai se fazer necessário para você chegar lá. Você não vai vender, obviamente, sua alma ao diabo, mas você vai ter que tomar decisões. Então, a gente tem que entender isso, que para chegar às eleições, nós vamos precisar tratar com alguns grupos políticos. O presidente Bolsonaro está muito maduro quanto a isso aí, ele tem falado bastante isso ao longo do tempo. A gente tem que unir pessoas, e a direita tem que ter um pouquinho dessa maturidade. A gente avançou bastante, está chegando lá, e eu tenho certeza que nós vamos montar um grande time e vencer as eleições de 2026. O Fábio, Wagner, essa semana viralizou um vídeo do professor Lavo
que ressurgiu lá de trás, das aulas dele, né? Falando que o momento é de fazer grupo bolsonaristas, né? Não grupos conservadores, grupos, ele fala lá, grupos libertários, não, mas grupos bolsonaristas para defender o seu líder, né? Então, assim, é um vídeo que viralizou essa semana. Legal. Realmente, os conteúdos do professor Olavo sempre são mais atuais do que nunca, né? Mas voltando à situação anterior, ao comentário anterior, aqui em Santa Catarina está acontecendo uma coisa que o catarinense não está entendendo muito. Porque em situações que a direita precisa, né, realmente construir, né, fazer essa construção, essa ponte, muitas vezes com o centro, para chegar, né, o que aconteceu em São Paulo, que deu toda aquela polêmica, né, em relação ao prefeito de São Paulo, enfim, né, que o PSL passou para o MDB o protagonismo e foi de vice. Como que é o nome do prefeito de São Paulo lá? Me fugiu o nome agora. Nunes. O Nunes. Então, o que acontece lá foi uma situação que precisava, foi uma leitura do Bolsonaro. Muitas vezes o patriota, esse conservador, ele não entende, né, essas parcerias políticas, porque é melhor você conquistar espaço do que você deixar para a esquerda. Mas aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, eu quero deixar esse detalhe, que o que aconteceu? O MDB ele perdeu em terceiro colocado junto com o Republicanos, o Moisés. Mas o governador está indicando essa vaga pro Carlos Chudini, que é uma pessoa totalmente esquerdista, né? O placar Congresso mostra isso, a votação foi totalmente com o governo, ele é um governista, né? Isso aponta lá no placar Congresso, mas o Jorginho Melo, que é o PMDB com vice. Então a gente fica muito surpreso, porque são os últimos 4 anos agora do Jorginho, e ele vai trazer como seu sucessor natural, né, alguém do Centrão. Então, desnecessariamente, né, a gente teria outros nomes. Claro que ele quer garantir a eleição dele, tudo bem, mas a gente teria outros caminhos, eu acredito, que não seria a indicação, vamos dizer, do MDB. Ele poderia escolher alguém que não tem esse viés tão radical como o Carlos Chudini. Então, existem situações pontuais que realmente essa chapa, né, sendo formada com o Centrão, é muito importante, mas existem situações que o povo realmente da direita não entende os motivos. Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Você vê que voltando um pouquinho para o exterior, nas primárias americanas, Trump teve muita dificuldade, tinha muitos candidatos ali, e foi passando, e teve confusão, como você falou aí, várias bolhas da direita lá, mas no final eles se entenderam. Então, eu acho que essa depuração está acontecendo no Brasil. O que importa e importante é fazermos essas discussões internas e sabermos que, dependendo da região, em cada local, e principalmente a nível de presidência da República, essa eleição é diferente da 2018, onde Bolsonaro veio ali sozinho, tratorou todo mundo e ganhou sozinho. No meu entendimento, isso dificilmente vai acontecer novamente. Todo Fla-Flu é diferente, todo Palmeiras e Corinthians é diferente, independente do melhor time que está ali, é um clássico. Então, na eleição de 2026, o presidente Bolsonaro vai sim precisar de fazer várias composições e ter vários apoios no Brasil todo para poder chegar lá. E nós não podemos deixar que essas pessoas assim vão apoiar o outro lado, que é a esquerda, que é o que Lula quer. Porque além de fortalecer ele, vocês entendam isso, além de fortalecer Lula eleitoralmente, quando ele tem vários partidos com ele, fortalece a narrativa, inclusive, para ele mostrar que tem apoio do Brasil todo e que nós aqui estamos isolados. E aí, de repente, por mais que a gente, vamos dizer assim, tenha força e tenha aquela quantidade de votos, eles possam fazer uma narrativa e vendam algo diferente e o resultado seja final. Então, eu acredito que a gente tem que, sim, em 2026, ter a maturidade de trazer o máximo de pessoas possível para o nosso lado, para mostrar, o Brasil todo está cansado desse desgoverno Lula, está cansado da criminalidade que está acontecendo no Brasil, e é todos contra a esquerda. Aí sim vai ser uma grande vitória.
O patriota, o conservador, muitas vezes ele fica desanimado, né? Existem muitas narrativas que acabam fazendo as pessoas desanimarem, né? De realmente ficar no posto de batalha ali e ficar defendendo seus ideais. Uma questão muito polêmica foi a questão, né, das urnas lá de 2022. Agora a gente sabe que o presidente do TSE vai ser o Nunes Marques, né? Então isso vai dar uma segurança, eu acredito, novamente para o povo, porque toda essa questão, né, de urna eletrônica realmente foi uma pauta muito massacrada e acaba parecendo, né, muitas vezes que a direita é aquela que perdeu, vamos dizer, a batalha e fica reclamando, fica chorando ali uma derrota. Eu vou até usar o termo maquininha, porque a inteligência artificial usa esses termos aí para derrubar nossas lives, nossos vídeos. Então, essas maquininhas realmente elas podem ser é, alteradas e nós temos que ter muito cuidado. A gente entende que vai ter um legislativo no Supremo Tribunal Eleitoral, TSE, mais, a princípio, correto. Eu acredito também que vai ter um acompanhamento de instituições internacionais mais afim nisso aí, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito rico e ele pode definir geopoliticamente o futuro do mundo todo, em termos alimentícios, em termos de minerais, em termos de várias riquezas. Então, o mundo vai estar de olho para isso aí, mas nós sabemos que o inimigo, do outro lado, ele é capaz de tudo. O inimigo, que é a esquerda, ele é capaz de tudo. Então, ele vai usar todas as armas que tiver à disposição. A gente já passou por facada, já passou por atentados. Então, ele vai usar todas as armas que estiver do lado dele para, sim, conseguir se manter no poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas se manter muito firmes e cada vez mais unidos. Para encerrar agora, Fábio, eu quero te ouvir com um olhar de futuro e esperança. O nosso bate-papo está excelente, mas eu quero que você dê um conselho. Qual conselho você deixaria para os jovens conservadores que querem entrar na política? O jovem conservador ele tem que, acima de tudo, estudar bastante, escutar bastante, é, aprender com experiência. Eu vejo muito jovem querendo entrar na política e já quer ser candidato no outro dia. Eu já falei um pouco sobre isso e estou querendo escrever um livro sobre isso. Nós temos 5 pontas de uma organização política, que é a militância, os quadros, os agentes de influências, os intelectuais e os líderes. São 5 pontas que todo movimento político conseguir articular ela, seja na sua cidade, seja no seu estado ou na sua grande nação, a gente vai conseguir dominar o poder. E cada pessoa tem que saber onde está naquele momento. Hoje eu sou o influenciador do Brasil, hoje eu sou um intelectual que vai escrever algo e divulgar nos meus jornais locais, eu sou um quadro que vai estar ali trabalhando, se preparando para ser um quadro, para quando um prefeito ou um Jorginho Mello assumir o governo do Estado, ele ter pessoas para indicar, porque muitas vezes nós cobramos nos nossos líderes quando chegam no poder, e você indicou uma pessoa que é de esquerda, mas a direita muitas vezes não tem os quadros qualificados, nem as pessoas estão se preparando e criando os pré-requisitos para assumir aquelas funções. Isso a esquerda faz diariamente. Cada um sabe onde está lutando. A nossa militância ela é muito rica, mas ela tem que se organizar cada vez mais. A militância da esquerda ela consegue entender, não, eu sou militante, eu não vou na próxima eleição querer me brigar para ser um candidato de todo jeito, eu vou ser militante. E cabe a cada um, a cada político que também vai chegando no poder, saber prestigiar essas pessoas da maneira correta. Porque o que acontece muitas vezes é que quando parte de nós consegue chegar no poder, ela não consegue prestigiar cada um desses 5 elementos. Então, esses 5 elementos eles têm que ser bem articulados pré-campanha, pré-poder e depois quando você chega, de repente, vamos dizer assim, uma liderança no mandato. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa maturidade de trabalhar isso para 2026, cada um se colocando na discussão de coração aberto para cada setor desse, para que a gente possa, sim, fazer uma grande campanha e conseguir ganhar as eleições de 2026. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta assim, importante para a gente. Nós sabemos que o Nordeste é muito importante para a eleição presidencial, né? E o que os influenciadores do Brasil podem ajudar, né, para trazer mais conservadores para dentro da nossa base, né, a nossa base de direita?
é justamente a gente conseguir articular esses movimentos, conversar com pessoas do interior, visitar aqui nosso estado, fazer eventos aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, estão convidados para vir aqui, vamos organizar esses eventos. Por mais que a gente entenda que é pequeno, que vai dar pouca pessoa, mas isso faz uma revolução muito grande. A escola de Frankfurt, se você for ver lá atrás, ela começou com uma reunião de poucas pessoas, então é isso que a gente tem que fazer, trazer opiniões dessas pessoas para podcasts como esse. Aqui, nós, políticos, temos muito aqui na Paraíba e no Nordeste, eu vou falar com o vereador, nós temos o Medina, o Gilcinho, o Léo de Alagoas, Bela Carmelo no Ceará. Então, tem muita gente que está fazendo um trabalho muito forte. Somos quase 5.800 vereadores do PL no Brasil, ou seja, temos capilaridade no Brasil todo. Então, articulando essas pessoas, uns criando mais influenciadores. Eu tenho a ideia de criar vários influenciadores na Paraíba adentro. Convido você que é da Paraíba, nos procure na rede social Fábio Lopes.38, para que a gente possa assim, fazer esse trabalho de influência em cada município, em cada bairro do nosso estado e dentro de todo o Nordeste. O nordestino, assim como o pessoal do norte do Brasil, ele é sim uma pessoa de valor, uma pessoa conservadora, ele quer a sua segurança, ele está cansado de não poder colocar mais aquela cadeira dele do lado de fora da sua casa e ficar conversando no final do dia, porque a criminalidade está tomando conta. Isso é um tema mais simples de você conversar com o afegão comum, com a pessoa do dia a dia. Você tentar passar uma intelectualidade maior, você não vai conseguir explicar para ele. Então, nós temos que ir direto na dor, na raiz do problema, mostrando que a esquerda vem escravizando o nosso país. Então, a gente tem que ser direto, usar palavras simples para mostrar a todo o Brasil o grande problema de continuar votando no PT. Então, para encerrar, Fábio, dar continuidade, né? Tá, esse bate-papo está excelente. Eu quero te ouvir agora com o olhar. Não, vou começar de novo. Para encerrar agora, Fábio, eu quero te ouvir com um olhar de futura esperança. O nosso bate-papo está excelente, mas eu quero que você dê um conselho. Qual conselho você deixaria para os jovens conservadores que querem entrar na política? O jovem conservador ele tem que, acima de tudo, estudar bastante, escutar bastante, aprender com experiência. Eu vejo muito jovem querendo entrar na política e já quer ser candidato no outro dia. Eu já falei um pouco sobre isso e estou querendo escrever um livro sobre isso. Nós temos 5 pontas de uma organização política, que é a militância, os quadros, os agentes de influência, os intelectuais e os líderes. São 5 pontas que todo movimento político conseguir articular ela, seja na sua cidade, seja no seu estado ou na sua grande nação, a gente vai conseguir dominar o poder. E cada pessoa tem que saber onde está naquele momento. Hoje eu sou um influenciador do Brasil, hoje eu sou um intelectual que vai escrever algo e divulgar nos meus jornais locais, eu sou um quadro que vai estar ali trabalhando, se preparando para ser um quadro, para quando um prefeito ou um Jorginho Mello assumir o governo do estado, ele ter pessoas para indicar, porque muitas vezes nós cobramos dos nossos líderes quando chegam no poder, e diz, você indicou uma pessoa que é de esquerda, mas a direita muitas vezes não tem os quadros qualificados, nem as pessoas estão se preparando e criando os pré-requisitos para assumir aquelas funções. Isso a esquerda faz diariamente, cada um sabe onde está lutando. A nossa militância ela é muito rica, mas ela tem que se organizar cada vez mais. A militância da esquerda ela consegue entender, não, eu sou militante, eu não vou na próxima eleição querer me brigar para ser um candidato de todo jeito, eu vou ser militante. E cabe a cada um, a cada político que também vai chegando no poder, saber prestigiar essas pessoas da maneira correta. Porque o que acontece muitas vezes é que quando parte de nós consegue chegar no poder, ela não consegue prestigiar cada um desses 5 elementos. Então, esses 5 elementos eles têm que ser bem articulados pré-campanha, pré-poder e depois quando você chega, de repente, vamos dizer assim, uma liderança no mandato. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa maturidade de trabalhar isso para 2026, cada um se colocando na discussão de coração aberto para cada setor desse, para que a gente possa, sim, fazer uma grande campanha e conseguir ganhar as eleições de 2026. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta assim, importante para a gente. Nós sabemos que o Nordeste é muito importante
para a eleição presidencial, né? E o que os influenciadores do Brasil podem ajudar, né, para trazer mais conservadores para dentro da nossa base, né, a nossa base de direita? É justamente a gente conseguir articular esses movimentos, conversar com pessoas do interior, visitar aqui nosso estado, fazer eventos aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, estão convidados para vir aqui, vamos organizar esses eventos. Por mais que a gente entenda que é pequeno, que vai dar pouca pessoa, mas isso faz uma revolução muito grande. A escola de Frankfurt, se você for ver lá atrás, ela começou com uma reunião de poucas pessoas, então é isso que a gente tem que fazer, trazer opiniões dessas pessoas para podcasts como esse. Aqui, nós, políticos, temos muito aqui na Paraíba e no Nordeste, eu vou falar com o vereador. Nós temos o Medina, o Gilcinho, o Léo de Alagoas, Bela Carmelo no Ceará. Então, tem muita gente que está fazendo um trabalho muito forte. Somos quase 5.800 vereadores do PL no Brasil, ou seja, temos capilaridade no Brasil todo. Então, articulando essas pessoas, criando mais influenciadores. Eu tenho a ideia de criar vários influenciadores na Paraíba adentro. Convido você que é da Paraíba, nos procure na rede social FabioLopes.38, para que a gente possa assim, fazer esse trabalho de influência em cada município, em cada bairro do nosso estado e dentro de todo o Nordeste. O nordestino, assim como o pessoal do norte do Brasil, ele é sim uma pessoa de valor, uma pessoa conservadora, ele quer a sua segurança, ele está cansado de não poder colocar mais aquela cadeira dele do lado de fora da sua casa e ficar conversando no final do dia, porque a criminalidade está tomando conta. Isso é um tema mais simples de você conversar com o afegão comum, com a pessoa do dia a dia. Você tentar passar uma intelectualidade maior, você não vai conseguir explicar para ele. Então, nós temos que ir direto na dor, na raiz do problema, mostrando que a esquerda vem escravizando o nosso país. Então, a gente tem que ser direto, usar palavras simples para mostrar a todo o Brasil o grande problema de continuar votando no PT. E, para terminar, qual é a sua mensagem final para o povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade? Demos um grande passo em 2018, mostrando para todo o Brasil a farsa que existia na nossa nação, onde o mesmo grupo apenas dividiu o poder por muito tempo. Hoje, nós sabemos a verdade. Então, os nossos princípios e valores, que são inegociáveis, dependem do trabalho de cada um. Temos um grande líder, que é o presidente Bolsonaro, que pegou essa bandeira e vem carregando e pagando preço caro por isso. Mas chegou o momento de cada um de nós fazermos, mais uma vez, a grande diferença, estudar cada vez mais, falar com cada pessoa de forma simples, trazer a verdade, para que assim possamos tirar de vez o PT, que é esse partido que traz grandes problemas no nosso Brasil, da nossa história. Influenciadores da Paraíba, quem realmente tem vontade de entrar para nosso grupo Influenciadores Brasil, por favor, procure o Fábio Lopes. Ele é o nosso coordenador de toda a Paraíba. Então, ele com certeza ele vai recebê-los, enfim, vai explicar como fazer e você vai estar dentro desse grupo maravilhoso para a gente ajudar Jair Messias Bolsonaro a conquistar a presidência em 2026. Não é isso, Fábio? Te agradeço demais por tudo que você vem fazendo conosco e pelo programa maravilhoso e esses esclarecimentos, né, que você trouxe aqui para a população do Brasil, não só para a Paraíba, né? É isso aí. Eu que agradeço Deus deles, Wagner. Procura aí, FabioLopes.38 no Instagram. Venha ser o influenciador do Brasil e, sim, ser uma pessoa estratégica para mudar o rumo do nosso Estado e do nosso Brasil, trazendo assim o nosso presidente Bolsonaro de volta à presidência. Muito obrigado pela oportunidade e pelo programa. Agradeço, Fábio. Realmente foi riquíssimo esse conteúdo. Você é um exemplo, né, de patriota, de brasileiro. Está aí fazendo o seu trabalho, né? Tem Deus, pátria, família e liberdade verdadeiramente no coração. É um amigo pessoal do Bolsonaro e já é um prazer ser seu amigo. Eu, como coordenador aqui de Santa Catarina, você como coordenador da Paraíba, nós vamos estar sempre juntos nos melhores eventos, né? E reforçando o convite do Deus Elis, seja um influenciador do Brasil. Se você tem o desejo no seu coração de lutar por um país melhor, um país livre do comunismo, venha para os influenciadores do Brasil, vista essa camisa, lute junto com a gente. Eu vou reforçar aqui
O nosso Instagram é @influenciadores do Brasil e quero que o Fábio Lopes, esse cara maravilhoso, reforce o Instagram dele. Então eu peço para você, siga Influenciadores do Brasil e siga @FábioLopes.38. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Até mais, obrigado. Esse foi mais um episódio dos Influenciadores do Brasil. Hoje tivemos uma conversa firme, inspiradora, com o vereador Fábio Lopes. Uma voz de direita que tem feito a diferença na Paraíba e no Nordeste. Se você acredita em um Brasil livre, forte e com valores, compartilhe esse episódio. Siga o vereador Fábio Lopes.38 no Instagram. Também siga Influenciadores do Brasil e principalmente se inscreva, curte e compartilhe esse episódio lá no YouTube. Continue acompanhando quem está na linha de frente dessa luta. Venha junto com a gente influenciar positivamente. Seja um influenciador do Brasil. Até o próximo episódio. E lembre-se, a verdade sempre vence.